hoje eu li um texto maravilhoso, ao exemplo da peregrinação de Abraão. Abraão é um exemplo de um homem de Deus, irmão. Estudar a história de Abraão, da vida de Abraão. Deus chamou Abraão ainda quando ele era chamado de Abrão. Capítulo 12 do livro de Gênesis começa a história de Abraão. Era o Abrão. Era um pai, um grande pai. Era um grande pai. Mas Deus mudou e fez dele pai de uma multidão. Que bom a história de Abraão. Mas o que é que eu consigo descobrir em Abraão? 3 coisas principais na vida de um crente. Ele peregrinou lá no deserto, andou muito. Aonde é que ele morava? Dos caldeus. Como era a cidade de Ur dos Caldeus? Ur dos Caldeus era uma cidade importante para a sua época. Ur dos Caldeus vivia lá. Você está pensando que Abraão era um qualquer? Era um cara rico, meu amigo. Pastor Elomar, Abraão era um camarada rico para aquela época. Diz a Bíblia que ele tinha gado, camelo e um séquito. A Bíblia usa, ele tinha um séquito. Ter um séquito significa ter muitos servos e servas. Era o que ele tinha. E ele disse, e Deus disse assim: sai da tua terra. Capítulo 12 de Gênesis. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai, sabe para onde? Para onde foi que Deus mandou ele? Como é o nome do lugar que Deus mandou ele? Quem sabe? Para uma terra que eu te mostrarei. Ele não disse. Ei! Sabe o que é que está acontecendo com muito crente? É que ele não está mais ouvindo a voz de Deus. Tem crente questionando demais, irmã Suzana. Questionando demais. Cabra rico, tendo servos e serva, tendo gado, tendo prata, tendo ouro. Tudo isso Abraão tinha quando ele foi chamado. Que história é essa que Deus só chama gente pobre? Que história é essa? Não está lendo a Bíblia? Meu amigo, você sabe qual é, irmão Bai? Você sabe qual é a felicidade de Abraão? Diz a Bíblia, e diz assim, no versículo 8, do versículo 8 que eu li, do capítulo 11 de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus. Ele diz no versículo 8: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Aqui está o segredo para qualquer crente ser vitorioso, viu? Quer vencer na vida? Seja obediente. Eu estava lendo um livro hoje de um pregador, de um pastor, e eu gostei muito do que ele disse. Ele usou uma frase num livro assim, ele disse assim: olha, vale mais, escuta-me, vale mais 1 grama de obediência, escuta-me, vale mais 1 grama de obediência do que 1 quilo de oração. Glória ao nome de Jesus. Então, 1 grama de obediência vale mais do que 1 quilo de oração. Tem camarada que ora, mas só quer que seja feito do jeito dele. Ora para ser feito do jeito dele. Você tem que depender de Deus. Diz Abraão: Abraão, tu é rico, mas tu deixa Ur dos Caldeus e vai para uma terra que eu te mostrarei.
E aí Abraão pensou, e disse: vou para Canaã. O pai de Abraão era um idólatra, irmão. Mas a Bíblia diz, o nome do pai de Abraão, que você diz como você quiser, porque não é português, você pode dizer Tera ou Terá, é questão sua. Na verdade, aqui os professores estão aqui. Quando eu errar, você, por favor, me ajude. Certo? Você diz Tera ou Terá, aí é questão sua. Então, o caba era idólatra. Sabe o que o caba era idólatra? Lá em Ur dos Caldeus era conhecido como servidor de outros deuses. Ei, crente, aonde você estiver, você só será bem sucedido se você aprender a honrar o seu Deus. O que está acontecendo com muitos crentes? Eu não sei. Antigamente, eu sou crente atualizado e tenho doutrina da antiguidade também. Antigamente, o crente se mudava de uma casa para outra. Primeira coisa que ele fazia lá na casa nova que ele ia fazer era um culto. Ei, eu sou pastor de uma igreja que tinha semana que faltava dia da semana para fazer culto na casa dos crentes. Os crentes perderam esse costume de pedir culto nas suas casas. Aí o caba quer ser abençoado. Leia a história de Abraão. Abraão, aonde chegava, Abraão levantava um altar ao nome do Senhor Deus. Erigia um altar para exaltar Deus. Ló não. Ló se acabou, se arrasou, porque Ló era um camarada que viveu à sombra de Abraão. Ló era um camarada que vivia sempre à sombra do tio. Não tem uma vez, pode ler a Bíblia, não tem uma vez que você encontre Ló fazendo um culto, decidindo cultuar a Deus. Abraão não. Abraão desceu a carruagem, ali ele erigia um altar para consagrar-se ao Senhor. Atitude de um crente obediente, de um crente fiel. Muito importante, mas muito importante mesmo. Onde você trabalha, onde Deus lhe constituiu, onde você é constituído, como diz a Bíblia, eu lhe constituí por cabeça e não por cauda. Você é cabeça, onde Deus tem lhe constituído cabeça. Deixa o nome de Deus ser exaltado, deixa o nome de Deus ser glorificado. Então Abraão, esse homem Abraão, você sabe quantos quilômetros? Eu me imagino, pastor Zé Roberto, pastor Fábio, sabe, lá de lá de Ur dos Caldeus até Arã, porque ele saiu de lá, desceu à borda do rio Eufrates. E você pode ver, quando você chega no mapa geográfico, Ur dos Caldeus, que é lá embaixo, fica lá embaixo, e Arã lá em cima, é 1000 quilômetros, uma distância de 1000 quilômetros, 1000. Lá vai Abraão com tudo, levando os seus carneiros, levando os seus camelos, levando os seus animais, levando seus servos, levando sua prata, levando seu ouro. Olha lá a tropa de Abraão, a carruagem de Abraão. Chegou lá em Arã. Quando chegou em Arã, vamos dar uma parada aqui. O pai de Abraão já estava velhinho, já estava cansado, e ele teve que cuidar da doença do pai ali. Com pouco tempo que estava ali, sabe o que aconteceu com o papai de Abraão? Morreu. Quando terminou de fazer a cerimônia fúnebre, Abraão disse: agora vou continuar meu destino. Lá e vem. Você vai encontrar na história de Abraão, ele chegando em Siquém, ele vindo a Betel, e aí ele chegando a Ai, entre Ai
entre Ai e Siquém, que fica perto do Mar Morto e do Monte Morá. Aí ele parou, levantou o altar. Ele não podia caminhar sem cultuar a Deus. É a atitude de um crente fiel. Você quer ser um crente vencedor? Honre o seu Deus em qualquer circunstância. Está havendo um certo esquecimento por causa da modernidade. A Bíblia diz assim: eu honro aos que me honram. Eu honro aos que me honram. Você quer ser honrado, meu irmão? Honre a Deus. Quer ser honrado? Honre a Deus. Quer ser honrado? Honre a Deus. Quer ser honrado? Honre a Deus. Se você honrar a Deus, Ele tem compromisso com você. Deus tem compromisso. Eu amo aos que me amam. Glória ao nome do Senhor. Aqueles que buscam a Deus jamais serão envergonhados, jamais. Primeira atitude, obedeceu. Segunda atitude, segunda lição que aprendemos, vou já terminar. Segunda lição que aprendemos de Abraão. Abraão aprendeu a depender de Deus. Deus disse: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Então, quando Abraão teve os seus erros, você começa a história dele no capítulo 12, no capítulo 13 está legal, no capítulo 14, no capítulo 15, quando você chega no capítulo 16 de Gênesis, o Abraão se desvia, meu irmão. Capítulo 16 é o Abraão desviado. Olha o que fez, capítulo 16, Deus tinha dado uma promessa a Abraão, que ia fazer dele uma grande nação. Como é que Deus vai fazer uma grande nação se a minha mulher é estéril? Olha lá, você sabia que a primeira coisa que o diabo coloca na cabeça de muito crente é deixar ele incrédulo? Acaba, fica incrédulo, Daniel, não acredita mais. Deus está perguntando se a tua mulher é estéril, se tu é estéril. Deus não está preocupado. Se Ele diz que vai fazer, Ele faz, porque Ele vela para cumprir a palavra dEle. Aleluia! Vela! Então, como Deus disse que ia fazer, a mulher, a Sara, que naquela época ainda era Sarai, a Sara ou a Sarai, que significa princesa. E aí a princesa de Abraão disse assim: olha, Deus tem me privado, a minha madre está fechada, eu não tenho direito de ter filho. Ele está dizendo que você vai ser pai de uma grande nação. E então a única solução que tem aí, olha lá, a única solução que tem aí é a minha escrava Agar. A minha escrava Agar. Agora disse assim para Abraão: entra ela, que ela pode gerar um filho. Ei, ora, sem mandar o cabo ainda vai atrás, quanto mais mandando. Meu irmão, tem que ter cuidado. Vigia, irmã. Vigia, irmã. Sem tu tá dando essa liberdade, o camarada ainda fica dando um apertado de olho, meu Deus do céu. Imagina se liberar. Capítulo 16 é a história do desvio de Abraão. Eita, 16, abençoado, meu Jesus. Aí não teve outra. Aí, meu amigo, Deus, Ele entrou a escrava Agar, e Agar concebeu, e Agar teve um filho. E aí, quando a Agar teve um filho, aquela escrava, sujeita, obediente à patroa, submissa à patroa, começou, vamos usar aqui uma linguagem nordestina, começou a gaiofar. Gaiofar, linguagem nordestina. Gaiofar
da sua senhora, da princesa. Começou a fazer pouco da princesa. Aí a princesa diz assim: vem cá, Abraão, vamos ter uma conversazinha particular. Vamos conversar particular. Você sabe o que está acontecendo com Agar? Aquela ama legal, submissa. Sim, o que está acontecendo? Está me desprezando. Está me desprezando. E aí, ela está fazendo isso? Abraão não quis nem saber. Por quê? O Abraão amava mesmo era a Sara. Ali ele tinha dado um passeio. Apenas um passeio. Aí ele diz assim: ela está na tua mão, faz o que tu quiser com ela. Então a Sara diz: ah, é assim? Pois eu vou expulsar daqui. Não vai. Ei, meus queridos, e aí expulsou. Lá vai a Agar correndo pelo deserto, sem ter condição, sem ter nenhuma esperança. Mas Deus é misericordioso. Na história, Deus enviou o anjo, glória ao nome do Senhor, para aparecer a Agar. E sabe o que o anjo disse? O que está acontecendo contigo? O que houve contigo? Ela contou a história. Fui expulsa. A minha patroa me expulsou. Ela não contou a história do porquê. Não disse porquê, mas contou a história que tinha sido expulso. Aí o anjo disse: volte, vá lá se reconciliar. Aí ela voltou toda direitinha e veio se reconciliar com a patroa. E aí nasceu o Ismael. Você sabe o Ismael, que foi o prometido, ou foi o príncipe da bênção de Deus? Ele tornou-se, na linguagem bíblica do seu significado, jumento bravo. Jumento bravo. Esse jumento bravo ainda hoje está aí, a nação dos árabes. E Deus disse assim: então você vai morar de frente para os seus irmãos. Oh, maravilhoso! Acompanhe a história de Israel, que você encontra os árabes. O pastor Fábio vai, na próxima dia 14, vai para Israel. Pastor Fábio e o pastor Hilário vão para Israel. Quando você estiver no finalzinho da viagem, eles vão levar você lá no mercado. Tem um mercado dos árabes e um mercado judeu, tudo agarrado assim. Até no mercado eles estão um olhando para o outro. Glória ao nome de Jesus. Promessa de Deus na sua palavra. Deus vela para cumprir a sua palavra. Então vou repassar com você. Número 1, segredo de Abraão: obediência. Quer vencer na vida? Seja obediente. Não questione nada. Não questione nada. Nunca exija o porquê de ninguém. Por que está acontecendo isso comigo? Não. Essa é a pergunta predileta de Satanás. Pergunta predileta de Satanás é querer saber o porquê. Você não pergunta porquê, pergunte para quê. Para quê? Para quê? Para que acontecer? É isso comigo? Para que está sendo isto? É para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Obedeceu. 2, dependência. Deus resolveu a questão, resolveu. Perdoou a falha de Sara, perdoou a falha de Abraão, e conforme Deus prometeu, a Sara concebeu já fora de tempo. Uma mulher com seus 89 anos, tem alguma irmã aqui com 89 anos para ter um filho? Tem. Isso é impossível para nós. É impossível para nós. Para Deus não. Para Deus cumprir a palavra dele, esborraste tudo, vai acontecer. Aprenda a depender de Deus. Dependa de Deus. E para finalizar, a outra lição que nós aprendemos de Abraão é a fé. Sem fé
é impossível. Tudo isso ocorreu por causa da fé. Alimente a sua fé. Como é que eu alimento a minha fé? Lendo a palavra, orando, cultuando, estando nos cultos. Não relaxe a sua comunhão, o seu cultuar, não relaxe. Você tem total liberdade. A Assembleia de Deus é uma igreja que dá inúmeras opções. Você não pode ir à noite, porque trabalha à noite. Você tem o culto matutino, meu irmão. Pode ir ao culto matutino. Todo dia tem culto matutino. Pastor, é porque eu não consigo me acordar, nem me levantar de 5 horas, é muito cedo. Tem problema não, tem consagração às 8 horas. 8 horas tem consagração. Mas pastor, é porque eu tenho uns bichozinhos. Tem um irmão que que cria uns bichozinhos, né? A gente cria uns bichozinhos e tem que cuidar dele. Tem problema não, mais tarde, 2 horas, 2h30, tem ciclo de oração. Glória ao nome de Jesus. E ainda tem um pocinho de Jacó de meio-dia. Então você não tem desculpa. A igreja Assembleia de Deus é uma igreja que dá inúmeras opções. Não pode? Assim você tem sempre oportunidade. Alimente a sua fé. Não fique descuidado com a sua fé. Do jeito que nós estamos vivendo, olha, o inimigo quer deixar dúvida na sua vida cristã. Alimente ela. Leia a palavra. Pastor, eu não sei ler. Se tiver um vizinho ou alguém da sua casa, bote ele para ler, para você escutar. Porque é bem-aventurado quem lê, bem-aventurado quem ouve, mais bem-aventurado ainda é quem cumpre. Glória ao nome de Jesus. Então tem sempre a bem-aventurança. Modelo de Abraão: obediência, dependência e fé.